com a oitiva ontem do próprio representado, que foi o último, o deputado, ele é deputado ainda, Isso. Chiquinho Brazão, se encerrou essa fase das oitivas. Tanto a relatora quanto a defesa de Chiquinho Brazão tinham direito a indicar várias pessoas para serem ouvidas, e assim foi feito. Mas, no caso da defesa do Chiquinho Brazão, inúmeros indicados não toparam depor. Inclusive o próprio prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, de quem o Chiquinho Brazão foi secretário de Ação Comunitária até fevereiro desse ano. Então, já é estranho, né? Por que tanta gente arrolada pela defesa não quis depor? Por outro lado, mesmo também os que a relatora considerou importantes, delegados da Polícia Federal, que investigaram o caso, se recusaram, dizendo que eles estavam trabalhando no processo e investigatório, então não podiam se expor, porque as sessões do Conselho de Ética, isso é importante no parlamento, elas não têm segredo de justiça ali, elas são sessões abertas, tanto que o delegado Rivaldo e os irmãos Brazão disseram: agora a gente quer falar para o mundo, dessa vez a gente está podendo falar para todo mundo, e as sessões são públicas. Agora, pelos prazos regimentais, como a gente não tem o recesso formal, o recesso em que a Câmara entra agora e o Senado também é branco, entre aspas, nós não votamos a lei de diretrizes orçamentárias que encerra o semestre legislativo. Então, você deixa ela assim, ali de stand-by, sai para o recesso de 2 semanas e volta em agosto. O prazo do caso Brazão continua correndo, então a relatora tem que apresentar o seu relatório dia 5 de agosto. A defesa tem mais uma semana ou 10 dias para fazer as suas réplicas e considerações finais. E aí a representação vai ser submetida a votos no plenário do Conselho de Ética. Pode, se for um pedido de cassação, acolhendo o que pede a representação do PSOL. E se esse pedido de cassação for acolhido pela relatora e aprovado pela maioria dos membros do Conselho de Ética, aí ele é remetido ao plenário da Câmara. Um problema, em função das eleições, agosto e setembro nós vamos ter o que chamam de esforço concentrado. 2 semanas de agosto para trabalhos legislativos, a partir do dia 12, e 1 semana em setembro. Fora disso, é liberação das excelências para fazer campanhas para os seus partidos, para os seus candidatos para as eleições municipais de outubro. Então, vai ser um semestre, pelo menos nesse início, muito atípico. Os processos vão demorar um pouco mais. Mas eu acredito que ainda em agosto, o caso Chiquinho Brazão esteja resolvido no Conselho de Ética. E aí ele tem que ser remetido para o plenário, ele sobresta a pauta e tem que ser apreciado lá. Então, vai resolver sim, pode até no mais tardar em setembro, não há manobra protelatória que eu vislumbre, se bem que às vezes elas aparecem, a gente não imaginava que poderiam aparecer, mas eu acredito que esse caso estará resolvido em setembro. Pode resolver no próprio Conselho, sabe como? A relatora dizendo que o caso não procede, absolvendo, ou ela propondo o que quer que seja, de cassação, por exemplo, isso ser derrubado no Conselho de Ética. Aí nomeia-se um outro relator para ele fazer um parecer de acordo com a opinião da maioria pela absolvição do deputado. Otimização que foi feita por parte dos irmãos Brazão. Tanto isso, viu, Rantes, que eles chegaram a dizer que confiam na justiça, mas que confiam mesmo na justiça divina, querendo dizer que a justiça aqui dos homens pode ser que não agrade eles com o resultado que virá, né, Rantes? Eles sabem muito bem o que fizeram no verão passado, né? E também sabem o que é que está lá recolhido no inquérito da Polícia Federal, sabe o que é que foi agregado
pela Procuradoria-Geral da República. Então, quando eles já estão falando em justiça divina, não é fé, não, é ato falho, né? Eles já sabem que a situação jurídica não é boa. Por isso, independente da posição da Câmara dos Deputados de cassar ou não cassar, o processo vai seguir no Supremo Tribunal Federal. Poderia até ter o cenário hipotético, né, em que a Câmara dos Deputados absolvesse o Chiquinho Brazão, o deputado Chiquinho Brazão, e o Supremo Tribunal Federal, que o prendeu, mantivesse a prisão e aplicasse uma condenação de tantos anos de reclusão pelos crimes que ele cometeu. Quando se fala também em crimes comuns, todo dia nos programas de rádio, de televisão, na internet, estão lá condenações de bandidos comuns, de criminosos no dia a dia. Aí fala, o precedente, o réu é primário, o que é que ele fez, qual é o contexto, né? Ou seja, a história daquele personagem pesa, né? Então, a história da família Brazão, suas ligações com as milícias, aliás, são fatos públicos e notórios. Então, esse contexto da história deles, evidentemente, também vai perpassar o pronunciamento que o Supremo Tribunal Federal vai ter no processo, e espero que o da Câmara. O alerta que nós precisamos fazer é que a Câmara dos Deputados tem uma composição hoje muito ruim. Então, é uma coisa assim de a gente ficar realmente muito, muito preocupado, porque é como se o eleitor não tivesse a liberdade de votar. Ele já não tem tanta informação, nem sempre tem tanta informação, mas se sente mesmo ameaçado a votar naquele candidato que o crime organizado indica. Isso eu vi acontecendo no Triângulo Norte, que eu citei aqui quando eu estava na UEA, lá nos Estados Unidos, mas eu vi quando eu ia aos estados da América Latina. Algumas coisas que eu vi uma vez na Guatemala, eu compartilho aqui com esse imenso público ouvinte do My News, da Segunda Chamada. Eu me lembro que eu vi uma coisa na Guatemala que eu fiquei impressionado. Eu digo, rapaz, para que eu quero ver se é verdade. Pedi para o pessoal da OEA parar o carro e eu verificar. Era às vésperas de uma eleição, um caminhão distribuindo víveres. Hoje a gente sabe que a compra de voto continua existindo, né? É o pagamento de R$20, R$30, R$50 pelo voto. Ali onde o crime organizado domina, a própria atemorização do eleitor. Mas eu vi assim uma coisa que tinha antes muito com mais frequência aqui no Brasil. É um caminhão distribuindo víveres à população e pedindo vote em fulano. Então, as nossas veias sangrando do povo da América Latina. E no dia da eleição, existe uma fiscalização informal e paralela, né, das milícias, das facções, dos bandidos, para pressionar o eleitor no sentido de sufragar os candidatos que são apoiados ali, né, dentro daquela região. Você está confirmando aquela resposta que eu escuto, né? Há muita coação, né, do crime organizado nas comunidades lá para coagir o eleitor, né? Não existe nem mais voto de cabresto. A compra de votos. Não existe a compra de votos. Não tem essa reciprocidade, né? Dá uma dentadura, dá um par de sapato, dá 1 quilo de arroz. Não. O cara está lá verificando se o cidadão, se o eleitor, ele vai ser pressionado, coagido. Olha, não se esqueça de votar no candidato. O candidato é fulano, né? Você sabe, né? E eles depois conferem os mapas eleitorais para ver se tudo... Então, hoje o buraco, infelizmente, é mais embaixo. E isso não invalida de maneira nenhuma, realmente, o Brasil, né? Hoje, o sentimento que eu tenho, Maurício, Afonso, é que nós vivemos num país à deriva.